vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por essa honra, esse privilégio de estarmos aqui aprendendo da sua palavra mais uma vez. Que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine, abra nossa mente, retire toda dureza, toda incredulidade, toda distração, que nesse momento estejamos atentos, fixos, focados na tua palavra, que ela possa transformar, que ela possa curar, que ela possa transmitir o seu amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Mantenha a Bíblia aberta. Olha que interessante. O livro de Mateus vai falar esse tema: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Interessante que, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 24, não precisa ler, mas deixa aberto aí, nós vamos saber por que Mateus escreveu o capítulo 25. Mateus, ele queria enfatizar a volta de Jesus. E a partir do capítulo 24, ele começa a falar sobre esse assunto. Você pode estar cansado de aprender sobre as 10 virgens. Não se preocupe, não seremos cansativos, não falaremos o que significa uma ou outra, porque não vem ao caso aqui. Hoje o foco é: não sabes o dia, não sabes a hora. E quando ele chega a falar sobre isso no capítulo 24, ele coloca, o autor, ele coloca assim: o princípio das dores. E aí ele começa a falar sobre o princípio das dores aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. E os discípulos, como curiosos que são, quem é curioso aqui? Quando alguém fala, vai acontecer, os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, quando? Quando vai acontecer? O que tem de sinal para que nós prestemos atenção e que estejamos prontos para que saibamos que vai acontecer? Aí Jesus começa: olha, primeira coisa, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Porque quando estiver próximo desses dias, aparecerão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu faço milagre. Preste atenção, porque eles vão assumir o meu nome e vão enganar até os eleitos. Acho que eles se estremeceram com essa primeira. Aí Jesus continuou: vocês ouvirão falar de quê? Guerras, rumores de guerras. Mas não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. As nações se levantarão umas contra as outras. Haverá fome, terremoto em diversos lugares. Vocês que são os meus discípulos serão perseguidos, atribulados. Vocês serão até mortos. O mundo não vai gostar de vocês. O mundo vai odiar vocês por amor do meu nome. Muitos vão se escandalizar. Nós estamos ainda no capítulo 24. Muitos vão se escandalizar. Como pode isso acontecer com a gente que serve a Deus? E por se escandalizarem, trairão uns aos outros. Veja, entre eles, crente com crente, trairão uns aos outros. E a iniquidade vai se aumentar tanto, se multiplicar tanto, que o amor
se esfriará. Alguém está lembrando do nosso mundo? E será que a gente está vendo os sinais? E aí os discípulos continuavam escutando e Jesus falou: mas quem perseverar até o fim será salvo. O evangelho, Jesus falava, terá de ser pregado. Hoje é culto de missões, o foco aqui, olha que interessante. O evangelho terá de ser pregado a todo mundo, nações, línguas, raças, e só então virá o fim. Então não é assim, porque teve o terremoto, vai ter o fim. Não, o Senhor deu um sinal muito especial. Assim que o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. E aí ele fala: se eu não tivesse abreviado esses dias, não teria salvo. Se eu não tivesse reduzido esses dias, ninguém se salvaria. E aí ele fala: o sol e a lua não darão mais luz quando chegar este dia. Peço para você imaginar. E as estrelas vão despencar do céu. O Filho do Homem, então, aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória, com muito barulho. Quando Jesus veio pela primeira vez, foi no silêncio, foi no segredo. Olha, nasceu. Não comenta com Herodes, não fala, o menino nasceu. Mas na segunda vinda vai ser terremoto, vai ter barulho. O rei está voltando. E aí ele fala: os escolhidos se reunirão comigo, e todo olho me verá. Aí Mateus continua escrevendo, porque Jesus não para. Jesus acha ainda que precisa explicar mais. Já aconteceu com você de você falar assim: Senhor, desenha para mim, porque eu não estou entendendo? Então Jesus percebeu isso nos discípulos, falou: vou continuar contando para vocês até que vocês entendam. Então ele fala da parábola da figueira. Aí ele fala assim: olha a figueira, quando ela começa a renovar os ramos e as folhas, qual é o sinal? Sinal que o verão está chegando. Aí ele fala: então, quando vocês começarem a observar todas estas coisas, perto estou. Não passará uma palavra sem se cumprir. Vai passar céu, vai passar terra, mas a minha palavra permanecerá. Mas acho que eles ainda não entenderam. Aí Jesus continuou. Ele fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será o dia da minha volta. As pessoas viviam suas vidas, as pessoas casavam. Muita gente fala: tá vendo? É pecado casar, beber e ir em festa. Não. O escritor estava dizendo aqui que as pessoas viviam suas vidas cotidianas. Os compromissos da nossa vida, como a Jussara estava falando: não é que não deu tempo. Compromisso. A gente se envolve no dia a dia, quando você vê, acabou o dia. E nos dias de Noé parece que era assim também. As pessoas estavam preocupadas, umas estavam se preparando para o casamento, outras já estavam celebrando o casamento, outras estavam comendo, bebendo, se divertindo, festejando. Não quero dizer que seja pecado. Elas estavam vivendo. Mas o problema é que quando Noé entrou na arca, estas pessoas não perceberam. Noé e sua família desapareceu. E essas pessoas continuaram comendo, bebendo,
festejando e não perceberam. Entende aonde o Senhor quer tratar com a gente? Aí ele fala, sobre o dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não sabia naquela hora, porque hoje ele sabe. E aí, ele vai falar assim, quem já viu aquela passagem? Tá aí, mas a gente não vai ler porque é lição para vocês. 2 estarão no moinho, um será tirado e o outro ficará. 2 estarão no campo, um será tirado e o outro ficará. Está falando de arrebatamento? Não. Está falando que das 2 pessoas, uma vai estar pronta, a outra não. E vai ser exatamente assim. O que o Senhor quer falar nessa noite para a gente é prontidão. Um vai estar pronto, o outro não. Vai estar dormindo na mesma cama. Um vai estar pronto, o outro não. O pai e a mãe estarão prontos, o filho não. Ou o filho estará pronto, os pais não. Ou dentro da igreja, o irmão do lado vai estar pronto e o outro não. É isso que o Senhor está falando, vai ser mais ou menos assim. Não é que um vai ser deixado porque houve o arrebatamento. Não, é prontidão. Quem está pronto é a palavra hoje. Quem está pronto? E os discípulos acho que ainda não entenderam. Aí Jesus continuou. Ele falou, vai ser como um ladrão. O ladrão liga, fala, seguinte, estou agendando aí que eu vou entrar na sua casa. Jesus fala que se o pai de família soubesse que haverá um agendamento, um arrombamento na sua casa, o pai de família trabalharia para que isso nunca acontecesse. Nos nossos dias, colocaria câmeras, chamaria reforços, ninguém vai entrar nessa casa. Mas como o ladrão não avisa, ele chega e pega a família desapercebida. E o Senhor está falando para eles naquela hora, ficai apercebidos, pois quando você não esperar, o filho virá. O filho do homem virá. Mas eu acho que ainda não ficou claro. Quem está entendendo até aqui? Jesus gostava de contar história. Vocês gostam de ouvir história? Eu gosto de ouvir história que tem um fundamento. Tem uma conclusão, uma reflexão, uma moral. E aí Jesus falou assim, eu vou contar para vocês a história do bom e do mau servo. Um certo senhor, dono de uma propriedade, chamou o seu bom servo, tudo isso antes do capítulo 25, tá? Preparando eles para o capítulo 25. Chamou o seu servo bom e disse assim, vou sair, quero confiar os meus funcionários nas suas mãos, para que você dê de comer a eles, dê de beber a eles, cuide deles, tudo que eles precisarem, assessora eles, tudo que eles precisarem, dê apoio. Aí Jesus fala assim, feliz é este servo quando o dono chegar e encontrar ele fazendo exatamente assim, alimentando, cuidando, apoiando. Aí Jesus falou, mas tem um servo mau. O dono fala para ele, você cuida dos meus conservos, dá de beber, dá de comer. O mau servo vai pensar assim, Jesus falando, ai, meu Senhor está demorando, não vou cuidar desses servos não. Ao invés disso, vou espancá-los, não vou me preocupar em dar de comer e beber para eles. Ninguém está vendo. Eu vou curtir a vida, vou beber com os embriagados e viver.
num dia em que o servo mau não esperava, o seu senhor veio e o encontrou também no mau procedimento. O seu senhor iria castigá-lo, juntá-lo a todos os hipócritas, onde há choro e o quê? Ranger de dentes. Um parênteses bem grandão aqui para a gente explicar choro e ranger de dentes. Choro não é só uma tristeza, irmãos. Não é uma decepção. É um choro que você nunca chorou. É uma dor que você nunca sentiu. E de tal forma que fará seus dentes rangerem. Quem tem pavor de ouvir dente rangendo? Pois é, mas rangerá de dor, de tristeza, de angústia. Os irmãos estão entendendo que ranger é esse? E o servo mau representa aquele que já não crê mais na promessa da vinda do Senhor. Então a palavra da vinda do Senhor, muitas vezes ela é evitada porque as pessoas sentem medo. Mas a Bíblia nos diz que o salvo em Cristo, ele se alegra, porque está próximo. Mas aquele que zomba da palavra de Deus, aquele que no momento da hipocrisia, o que é hipocrisia? É quando eu finjo ser o que eu não sou. E ele está falando que para essas pessoas que utilizam seus dons, como a Jussara falou aqui, e as suas habilidades para não glorificar a Deus, esse é o servo mau. Que ele não está preocupado quando o Senhor voltar. E aí, Lucas vai falar assim, vai contar a mesma parábola. Ele vai falar assim depois no final desse servo, a gente não vai repetir, mas ele vai falar assim uma coisa muito interessante. Ele fala assim: então, cinjam os vossos lombos. O que é cingir os lombos? Não só isso. Naquele tempo, as vestes eram muito longas, dos homens e das mulheres. E se você precisasse correr, dava. A Bíblia está falando, esteja pronto. Você vai tropeçar, não vai? Você tinha que pegar as pontas dos vestidos, isso tanto para homem quanto para mulher, e prender no cinto. Aí você podia correr. Lucas está falando, cinge os lombos, pega tudo que te atrapalha, sobe, esteja com os pés livres para correr. Para correr para Deus. Os servos tinham que aguardar o seu senhor com a candeia acesa. Lucas dá detalhes. Por quê? O servo bom, qual que era o plano? Quando o seu senhor chegasse e batesse na porta, não importasse a hora, ele tinha que estar pronto para abrir. Estão entendendo o que o Senhor quer falar? E quando esse servo abre a porta, sabe quem serve o servo? O Senhor, o dono, porque ele foi bom. Aí sim, entramos no capítulo 25. As 10 virgens. As 10 virgens eram noivas. Será que as 10 virgens iam se casar com o mesmo noivo? Era isso? Não. As 10 virgens aqui têm o mesmo papel de madrinha. Acompanhar. E elas tinham 10 lâmpadas. 5 delas eram. E as outras? Não prudentes, loucas, nécias. Tá vendo como eu falei que vocês sabiam a história inteira? Não vamos falar sobre elas, não. As prudentes, o que diferenciava das loucas? Elas estavam prontas. Por quê? Elas levaram azeite extra. O que elas pensaram? Pode
ser que o noivo demore. Pode ser que Jesus não venha na sua geração. Ou pode ser que Jesus venha para alguém aqui como ladrão, rápido, e os outros ainda estejam esperando o grande dia. Foi assim com os nossos antepassados. Eles achavam que o dia do Senhor seria na geração deles. Mas não foi. Então as 10 virgens, as 10, as prudentes e as loucas, quando já estavam preparadas, cada uma com o seu, o noivo de fato demorou. E era próximo da meia-noite. E o que acontece quando você cochila? Você passa pro sono. Então não quer dizer aqui que as nécias, porque as nécias dormiram e as prudentes não. A Bíblia está falando que todas dormiram. As nécias e as prudentes. Porque o problema não estava em pegar no sono. O problema é, corre, posso correr. Não importa onde eu estou. E aí de fato aconteceu. Alguém gritou, o noivo chegou. Aí elas levantaram. As nécias viram que a lamparina estava quase apagando, não ia dar para acompanhar o noivo até a festa. Ia apagar no meio do caminho. As prudentes tinham reserva e começaram a alimentar ali aquele fogo. As nécias falaram para as prudentes, nos dê um pouquinho do seu. As prudentes responderam, só temos para nós. Você busca Deus para você. A salvação, ela é individual. Não podemos contar com a unção do outro. Não podemos. A minha mãe serve a Deus e isso basta. A sua mãe é sua mãe, ela tem a lamparina dela. Meu pai é pastor, isso basta. Seu pai tem a lamparina dele. E a sua? Meu Deus. E a sua? As prudentes falaram assim, não podemos dividir, vai faltar para nós. Vai, sai correndo, vê se tem alguma coisa aberta meia-noite. Vê se tem alguma coisa aberta para comprar o que falta para vocês. O noivo não esperou. O noivo continuou o caminho. Quando as nécias voltaram, já não tinha mais ninguém. Mas elas foram até o local da festa, porque elas sabiam onde ia ser, onde a noiva ia chegar. Então elas foram lá. E elas bateram na porta. Ei, nós éramos as madrinhas lá. O noivo olhou e falou, não é nunca vos conheci. Ele disse, não vos conheço, desculpa. Aí entramos no tema, vigiar. Porque não sabeis o dia nem a hora. Então, todas essas parábolas que nós falamos aqui, elas apontam para uma coisa: a volta de Jesus. Duas delas falam de surpresa, de antecipação, pode ser que chegue antes. Se o noivo tivesse chego antes, as nécias, estava tudo bem. Mas o noivo atrasou. Na nossa cabeça, Jesus está demorando. Sim ou não? Está demorando. Mas Jesus vai falar que não está demorando, porque a sua paciência é para nossa salvação. É para nossa salvação. Tanto uma parábola quanto a outra se resumem numa lição: estejam
estejam com os lombos cingidos. Quando for para correr, você vai ter habilidade para correr. Dia e hora. Desde os tempos de Jesus, as pessoas tinham essa curiosidade. A história vai nos contar de muitas previsões de que Jesus voltaria. Quem lembra aí da previsão do ano 2000? A virada. A virada. Vai um monte de gente morrer. Jesus vai voltar. As pessoas, historicamente, largaram seus empregos. Venderam seus bens, venderam suas casas, algumas viraram monges, foram para a montanha, fujam para as montanhas, vão ficar lá. Outras se isolaram, só esperando o toque da trombeta, mas não sabeis o dia, não sabeis a hora. Muitas pessoas com visões dentro da igreja, naquela época. Jesus me mostrou o céu enrolando, eu desci no inferno, voltei, fui para o céu, vi quem estava lá, apertei a mão de Paulo, Jesus está voltando. Fui para o inferno, vi Raul Seixas lá. Irmãos, tem de tudo. Não sabeis o dia nem a hora. Pessoas de outros credos religiosos que nós não vamos falar aqui, faziam as previsões na televisão. Você discava, dos anos 90, hein? 0800. E aí você sabia o seu futuro. E aí, abri um parênteses aqui, meu irmão vai ficar bravo, mas eu vou contar. Uma vez a conta de telefone lá em casa veio muito alta. Meu pai chegou e viu uma série de 0800. Aí ele falou, Luan e Caroline, venham aqui. A gente já sabia, chegou do trabalho, né? O que é isso, 0800? Eu prontamente, não sei. O Luan, eu queria ver o meu futuro. Ele tinha acho que 8 ou 9 anos. Aí meu pai falou, quando você quiser ver o seu futuro, pergunta pra mim. Eu tenho a cinta e o sapato aqui pra te mostrar. O Luan nunca mais. Ele fugia do telefone, podia falar, Luan, atende esse telefone. Não atendia. E era bem nessa época que tinha esse negócio aí. Liga para saber seu futuro. E as pessoas ligavam porque existe uma curiosidade nas pessoas de querer saber o futuro. Só que Jesus proíbe esse tipo de revelação. Ele proíbe esse tipo de adivinhação. Eu vi daqui, vai ser meia-noite, vai ser 2 horas da manhã. Se você estiver tomando banho, você vai ficar. Se você estiver dormindo de pijama, você vai ficar. Irmãos, foi um tempo difícil na vida dos crentes. Quem não conhecia a palavra se desesperava e tirava a própria vida. Nos anos 2000. Quem lembra disso? Ok. Então, o que a gente pode afirmar? O que eu posso afirmar através de Jesus nessa noite? O Senhor Jesus, sem essas previsões aí que a gente falou e deu risada, lembrou. O Senhor Jesus voltará. Isso é fato. E voltará fisicamente. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo olho vai vê-lo. E toda língua vai confessar assim, ó. O que vai confessar? Só o Senhor é Deus. Isso é fato. Outro fato que você vai sair daqui sabendo, caso você não sabia, o inferno existe. Ele é real. Existem pessoas que brincam com isso e falam assim: se for pro inferno, tá tudo bem. Ouvi essa semana. Cada um por si. Se eu for, o problema é meu. Eu me viro lá.
falar que haverá um último julgamento. Último. Depois desse não vai ter outro. Último. Lembra das virgens? Último. Última chamada. Acabou. Os nossos corpos serão transformados em glória. Quem está doente ficará são. Quem não andava, andará. Quem usa óculos não vai usar mais. Tudo vai sumir. Dor de dente, depressão, enxaqueca, dor nas costas, estresse, raiva, ira. O corpo vai ser transformado. Ah, mas e os que já morreram? Imagina a cena. A hora que ele aparecer, gente, eu me emociono com essa cena, porque eu imagino os túmulos. Olha o que vai acontecer. Os mortos ressuscitarão. Ah, mas a pessoa morreu em 1800. Osso com osso. Vai ressuscitar e vai se dobrar diante de Deus. Ah, mas é pó, foi cremado. Vai ressuscitar. Mas foi engolido pelo mar, ninguém achou o corpo. Vai ressuscitar. Vocês não se maravilham com isso? Gente, imagina isso. E a Bíblia vai falar assim: você deve ter ansiedade por esse dia. Ele fala. Você deve querer esse dia, ansiar esse dia e perguntar para si mesmo, até que ele venha, eu estou fazendo o que ele quer que eu faça? Até que ele venha, a minha lâmpada, eu estou trabalhando para que essa lâmpada continue acesa. Até que ele venha, o que eu estou fazendo? Eu não posso ver esse dia como surpresa. O incrédulo vai ser surpreendido, nós não. O Senhor está falando, vai ter sinais. O zombador vai ser surpreendido, nós não. Diga-se ao Senhor, Senhor, eu não quero ser surpreendido. Eu não quero, eu quero ser encontrado, esperando. Eu quero ser encontrado com as pontas do meu vestido cingidos para que eu possa correr na sua direção. E o que dizer? A lição que eu posso pegar, você pode pegar, como que eu posso então esperar Jesus com a minha lâmpada acesa? Esse é o X da questão. Saber a história, todo mundo sabe, como eu falei, né? Carol, conta histórias, 10 virgens, nós já sabemos. Então hoje você veio aqui, Deus te trouxe aqui para te ensinar como manter a sua lâmpada acesa. O noivo pode chegar mais cedo para uns, pode chegar mais tarde para outros, na visão humana. Mas o quesito tinha azeite na lâmpada? Estava preparado? O que quer dizer preparado? Quando alguém fala assim, você está pronto? Quem aqui liga para alguém e fala assim, você está pronto? Aí você recebe a seguinte resposta: eu estou saindo, estou me vestindo, está pronto? Não. Quem aqui fala no telefone assim, estou chegando, mas nem saiu? Eu tô chegando. Tudo que é no gerúndio desconfia. Eu estou fazendo, eu estou contando, eu estou lendo, eu estou
tô chegando. Desconfia. Tem que ser assim, tô pronto, fiz, terminei. Glória a Deus, aleluia. Li, consegui, né? Você está lendo a Bíblia? Estou conseguindo. Desconfia. Você ora? Estou orando. Estou indo. Quem aqui, pai e mãe, fala assim: fulano, vem comer. A resposta é: estou indo. Chega quando? Se não for buscar. Você fez? Estou fazendo. O que acha que está acontecendo ali? Nada. Eu estou fazendo. Pronto. É permanecer acordado espiritualmente. Alerta. As loucas representam as pessoas hipócritas, cujas palavras e ações não são coerentes. Elas têm aparência que está tudo bem. Madrinhas, lâmpada, está tudo bem. Porém, não estavam preparadas. Isso traz uma lição para a gente. Nem sempre quem está com a lamparina na mão vai entrar na celebração. Vai ter a roupa de madrinha, lâmpada de madrinha, mas vai ficar de fora. O fato de não ter azeite extra, para nós, aqui, como manter então? Como manter? Carol, agora chega, já entendi. Eu quero sair daqui e já quero começar a olhar para minha lamparina e deixar ela acesa. Eu quero vigiar porque eu não sei o dia, não sei a hora. Como que eu faço? Primeira coisa, o crente não pode ficar estagnado espiritualmente. O que é estar estagnado espiritualmente? Não avança, não cresce, não aprende, não procura se desenvolver, acha que sabe tudo, e ele é o mesmo crente de 50 anos atrás. Não tem uma obra nova, nada. Não aprende um livro novo. Não frutifica. Jesus vai falar em Mateus 7: conhecereis a árvore pelos seus frutos. E nesse mesmo capítulo 7 ele vai falar: muitos me dirão, vocês sabem, naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, preguei em teu nome, cantei em teu nome. Aí, diferente desse que falou assim: nunca os conheci, ele vai falar, aliás, esse falou, essa passagem falou: não vos conheço. Lá ele vai falar: nunca vos conheci. Não sei seu nome, nem sei quem você é, mas eu fazia para ti. Não te conheço. Crente que não se esforça para desenvolver virtudes através do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo sobre disciplinas espirituais aqui, que é instrumento para encher a nossa lamparina. Coisa que a gente pensa que sabe bem, e quando a gente ouve o ensino, a gente fala: rapaz, tô longe. Quem não tem azeite extra não acredita mais na volta de Jesus, não prega mais sobre a volta de Jesus, não evangeliza sobre a volta de Jesus e não crê mais na eternidade. Ele perdeu toda e qualquer intimidade, como Jonas disse aqui. E por isso o noivo não conhece. O noivo vai conhecer alguém que não tem intimidade? Quando ele fala não conheço, quer dizer, você nunca foi salvo. Você nunca andou comigo. Ah, mas eu andava com as suas ovelhas. Sim, talvez você andasse com as minhas ovelhas, mas você não ouvia a minha voz. As minhas ovelhas, elas têm uma característica. Qual é? Elas ouvem a minha voz. Você pode ter andado com as minhas ovelhas,
e alguém te oprimia, eu via que o seu comportamento era de bode. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Poderoso Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas sentem o meu cheiro e elas me seguem. Aleluia. Um bode nunca vai ser ovelha. Ele não consegue ser o bode por muito tempo. Ou melhor, a ovelha por muito tempo. Uma hora ele vai mostrar. Não há como mudar um comportamento, corrigir a nossa língua, perdoar nosso próximo e fazer o bem depois que nós formos embora dessa terra. Não tem mais. Acabou. Depois que nós fecharmos os nossos olhos, não tem mais como se reconciliar com ninguém. Depois que nós fecharmos os nossos olhos, não tem como mais pedir perdão para ninguém. Acabou. Acabou. Não tem como querer se transformar em ovelha. Acabou. Depois que fechar os olhos, a única coisa que nos aguarda é a face do Senhor. Aleluia. A cada dia que passa, a resposta aqui: você está próximo do céu. E o ímpio, mais próximo do inferno. O salvo está mais próximo da salvação. O ímpio, mais próximo da condenação. As virgens prudentes representam os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Todos aqueles que receberam o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus. E quem recebe Jesus é iluminado. E quem é iluminado resplandece. E quem resplandece é capaz de oferecer o Evangelho para outra pessoa. Quando nós evangelizamos, nós estamos oferecendo a luz ao mundo a fim de trabalharmos para acelerar a volta de Jesus. Porque ele diz que enquanto todos não ouvirem, ele não volta. Então o que o povo dele tem que fazer? Falar. Glória a Deus, aleluia. Ah, não posso ir. Investe em quem pode. Você é missionário do jeito que você quiser. Você pode ser missionário. Pode ser missionário deitado, sentado. Você pode. Deus, ele já sabe quantos serão salvos. Ele já sabe, ele conhece quem é salvo já. Ele sabe seu nome, quem é você. Ele já te conhece. E enquanto o que ele selecionou não for alcançado, não vai ter volta de Jesus. Mas a partir do momento que todos forem alcançados, Cristo virá. Então a gente termina essa pregação hoje pensando assim: eu quero esperar pelos novos céus, pela nova terra. Eu quero estar com o pé na terra, mas a minha cabeça, eu quero estar no céu. Crente tem que ser assim: pé na terra, cabeça no céu. Pé na terra porque precisa pagar conta, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ser marido, precisa ser tudo, não é? Mãe, pai, filho. Mas ó, a cabeça, é o céu. Meu objetivo é o céu. Eu quero o céu. É o céu. Eu preciso do céu. Saia daqui repensando quais obras da carne que você ainda tem. E você tem, eu tenho. Quais ainda você tem? E qual fruto do Espírito você ainda não tem? Meu Deus, quantos? Saia pensando daqui como você pode frutificar e fazer o Espírito te desenvolver. Saia daqui pensando como
quem eu gostaria que estivesse no céu, mas que por agora eu sei que não estará. Tenho rejeitado e fugido toda espécie de imoralidade, pornografia. Tenho rejeitado? Tenho rejeitado palavras ofensivas, palavras que são obscenas. O famoso palavrão continua na minha boca quando eu não estou sendo observado. Estou atento quando sou tentado. Tenho me esforçado para viver em paz com os outros, ou eu tenho sido uma faísca que acende a confusão? Tenho desenvolvido as disciplinas espirituais? Tenho sido inconstante com a oração e a minha leitura bíblica? Tenho fugido dos falsos mestres, ou eu tenho entrado em lives para ser revelado? Porque o que eu recebo de alimento na igreja não é suficiente. Conheço crentes assim. Vou entrar na live de madrugada, vai falar meu problema. Tenho consciência de que os falsos mestres andam no meio de nós, usando as mesmas roupas que nós, frequentando os mesmos lugares que nós, falando o mesmo idioma que nós. Tenho prestado atenção? Será que as pessoas com quem eu convivo estão percebendo que eu sou diferente? Eu produzo alguma coisa diferente? Houve alguma melhora no meu caráter depois que eu passei a servir a Jesus? Ou eu continuo sendo um bode às escondidas? As tentações antigas continuam me dominando, ou eu já tenho autoridade sobre elas? Elas não me dominam mais. Eu sei discernir quando eu escuto um falso ensino, ou como um bode eu não entendo a voz do bom pastor ainda. Tenho aplicado na minha vida o que eu aprendo aqui? Ou ao final do culto tudo se apaga? Será que quando Jesus voltar, eu seria achado como servo bom na minha perspectiva? Porque se for na minha perspectiva, estou iludido. Grande vai ser minha surpresa. Meu Deus. Aleluia. Tenho cumprido o que Deus colocou nas minhas mãos como bom servo? Como o pastor Afonso bem já falou, 2 cultos aqui, tenho sido o meu ministério importante na minha casa, né? Seu filho pode olhar para você e falar: quero ser igual a você. Sua filha pode falar: quero me vestir igual a você, ser igual a você, andar igual a você, servir a Deus igual a você. Ou os seus filhos te escutam depois do culto a falar só dos erros da igreja, só do que não deu certo, culto que deu errado, pessoa que desafinou, a pregação chata. A conclusão que ele chega é: não vou mais à igreja. Se é para ser igual meu pai, que vai lá, volta mais nervoso do que quando ele foi, então eu não quero. Será que eu estou nutrindo a minha lâmpada? Oração, confissão, comunhão, adoração? E eu finalizo assim. Deixo para vocês Romanos 13, para nós. Romanos 13, 11. Não precisa abrir, só escuta. Presta atenção. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Olha que alegria. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que foi no princípio. Olha, pastor Paulo, que maravilhoso. Quando que o senhor aceitou Jesus? O senhor tinha quantos anos? 32 anos. Então faz quanto tempo de crente? Quase 40 anos de crente. Olha o que o senhor está falando. A nossa salvação está mais perto do que quando eu
que ama fala: alimenta a tua lâmpada. Enche de azeite a tua lâmpada. Amém, igreja? Vamos orar. Enquanto isso, a nossa irmã Elaine vem até aqui. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque foi o Senhor quem trouxe, meu Deus, essas palavras. Meu Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa mente. Senhor, desenvolve em nós as disciplinas espirituais. Coloca no nosso coração fome, sede da Tua palavra, de ler a Tua palavra, de amar a Tua palavra, de defender a Tua palavra, de servir a Ti, de proceder conforme a Sua palavra, de falar o que o Senhor ama, de odiar o que o Senhor odeia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Palmas que exalta Jesus.